Amém, igreja. Então vamos agora neste momento louvar ao Senhor com as nossas vozes, a Ele toda a honra, toda a glória, que toda a igreja cante e exalte o nome do Senhor, em nome de Jesus. Declare que Ele é santo, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Declaro, igreja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.
Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo meu favor, meu Deus me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou Jesus, sou juiz. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, meu que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou Deus, sou juiz. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A força e o louvor a Deus e levantar minhas mãos pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A força e o louvor a Deus e levantar as minhas mãos pra dizer que te pertenço. E o louvor a Deus e levantar as minhas mãos pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Você pode ofertar ao Senhor e trazer seus dízimos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que Ele seja tua provisão todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém? Declare que o Senhor é grande. Grande é Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todas nossas vidas. Confiamos em
Vive
vivifica minha alma, Espírito. Sopra em mim, Espírito. Sopra em mim, Espírito. Vivifica minha alma, Espírito. Aleluia, Senhor. Jesus, pela tua palavra, Senhor, nos vivifica, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, Senhor. Pai, nós te damos graças, te agradecemos, ó Pai, pelo que pagou por nós, Senhor, dando seu único filho, Senhor. Agora, Senhor, e tu vens agora abençoar o pregador desta noite, para que ele possa ministrar aos nossos corações a tua palavra, e que ela possa fazer, Senhor, diferença para os nossos filhos, que ela possa, Senhor, ser aplicada, verdadeiramente vivida, Senhor, para que muitos sejam salvos através da tua palavra, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade, seus discípulos, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. A palavra está com o pastor Jair. Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Antes de passar para o texto, gostaria que você abrisse comigo Evangelho segundo João, capítulo de número 11, versículos de número 25 e 26. Aleluia. Amém? Antes de lermos o texto, João capítulo de número 11, versos de número 25 e 26. Aleluia. E disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá. Crês nisso? Amém? Este texto para a gente poder meditar. E o texto que nós vamos meditar hoje, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 15, versículos 1 até o 58. Amém? 1 de Coríntios, capítulo 15, verso de número 1 até o 58. Aleluia. Mais do que celebrar com alegria hoje, nós precisamos lembrar que a ressurreição de Cristo é motivo de nossa alegria e esperança. A ressurreição de Cristo é uma parte fundamental da doutrina do Evangelho para que nós tenhamos alegria no viver em Cristo. Amém? Para a nossa meditação, a importante doutrina da ressurreição de Cristo. Todos acharam o texto? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 1 até o 58. Aleluia. Passo a ler em nome de Jesus. Irmãos, venho vos lembrar o evangelho que anunciei, a qual recebestes e o qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como a vos preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago.
mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei mais do que muitos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou eles, assim pregamos, assim crestes. Ora, se é coerente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus, que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos em nossos pecados. Ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes que todos os homens. O restante do texto, de acordo com o que eu vou expondo, nós vamos lendo. Amém? Gostaria que os irmãos curvassem a sua cabeça. Senhor, não rejeitando a oração, mas sim, Deus, louvando a Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oro para que o Senhor venha falar conosco nesta noite. A Tua palavra, que é uma espada cortante, possa, Deus, agir em nossa vida. Não para a morte e condenação, mas para perdão, restauração e salvação de nossas vidas. Oramos, ó Deus, para que em nome de Jesus o Senhor nos dê entendimento, o Teu Espírito nos conduza ao pleno entendimento da Tua palavra. E que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, sair daqui avivados e tendo a certeza cada vez mais que o Senhor vem. Bendito é o Seu nome. Amém. Graças a Deus. Podemos se assentar. Aleluia. Mantenha sua Bíblia aberta comigo. Nós vamos meditar sobre este tema hoje, que é tão importante e tão vital para aqueles que procuram viver o Evangelho, porque a nossa esperança está na ressurreição que há em Cristo Jesus. Amém? Primeiro, algumas coisinhas. A igreja de Corinto era uma cidade muito importante e a igreja que se expandiu muito. E por conta do contato deles com a filosofia grega, entre outras coisas, a igreja começou a ter problemas doutrinários. Tinha problemas com o culto, tinha problemas com respeito aos dons, uns se diziam mais santos que outros, e Paulo é chamado a resolver esses problemas. E essa igreja deu muito trabalho para Paulo, como nós podemos ver em toda a carta, a primeira carta aos Coríntios, porque os irmãos estavam orgulhosos de si mesmos, conflituosos e causando divisão dentro da igreja. Por conta dessa abertura, filosofias mundanas e pagãs começaram a entrar dentro do cerne da igreja e começaram então a questionar aquilo que eram fundamentos básicos da fé que eles haviam recebido. Este é o maior tratado sobre ressurreição que nós temos na Bíblia. O Novo Testamento está permeado, com exceção da 2 Tessalonicenses, está permeado com a doutrina da ressurreição. Em todo o Novo Testamento você vai encontrar essa doutrina forte e viva, porque o Evangelho nos leva a crer nela. Amém? Na ressurreição que há em Cristo Jesus. Eu, quando o Jaime me convidou, fiquei muito alegre, porque é culto de ceia e a celebração da Páscoa. E com muita alegria, eu queria compartilhar com os irmãos essa mensagem hoje, para que nós sejamos firmes em Cristo Jesus e na doutrina do Evangelho. Não tem jeito a gente falar do Evangelho se a gente não falar da ressurreição. É impossível.
Jesus ele ensinava aos seus discípulos e logo em seguida ele falava assim: vocês estão alegres, mas eu vou morrer e ao terceiro dia eu ressuscito. Essa ressurreição, doutrina que fez com que muitos fariseus e saduceus se levantassem contra Jesus. Porque criam na ressurreição da seguinte maneira: ok, vamos ressurgir, mas como? A gente pode até reviver, porque o Espírito volta a Deus, não é assim? E a doutrina do Evangelho está intimamente ligada à ressurreição de Cristo. Nós precisamos atrelar o nosso coração a essa esperança. Porque se Jesus não ressuscitou, é o que Paulo vai falar. Nós cremos de maneira vã. Se Jesus não ressuscitou, está aqui hoje, é uma perda de tempo. Se Jesus não ressuscitou, clamar em seu nome é besteira. Por conta dessas coisas, a gente precisa afirmar em nosso coração essa esperança. Fixar em nossa mente, em nosso pensar, a esperança viva que é em Cristo, da ressurreição dele. Amém? Observe bem. Paulo vai gastar um capítulo da carta inteirinho, 58 versículos, tratando sobre a ressurreição. Se esse tema não é importante, então há algo de errado, amém? Porque essa é a doutrina que nós somos firmados nela. Porque Jesus morreu numa sexta-feira, ressuscitou no terceiro dia, e quando ele ressuscita, a obra salvífica de Cristo é completa em nós. Amém. Antes de morrer, ele diz: está consumado. E a ressurreição coroa a nossa salvação. Bendito seja Deus. Então, queridos, o texto é dividido em 4 partes. A primeira delas, Paulo vai afirmar sobre a ressurreição de Cristo. Quem crê que Jesus está vivo? Amém. Via esses dias um certo documentário, e o povo que faz peregrinação lá em Israel vai a um determinado lugar que eles acreditam ser o sepulcro de Jesus. E lá tem uma placa: ele não está mais aqui. Amém. Ressuscitou. Amém. Se você for em Meca, há uma pedra edificada próximo ao túmulo do Maomé, está escrito: aqui jaz Maomé. Se você for em Jerusalém, onde eles acreditam hoje ter encontrado o túmulo de Davi, está escrito: aqui jaz o filho de Davi. Mas o túmulo de Jesus está vazio. Aleluia. E essa é a necessidade que Paulo tinha de afirmar aos coríntios, por conta da questão do dualismo filosófico, que gerou uma interpretação muito errada sobre a vida eterna. Os gregos acreditam neste dualismo: toda a matéria é má e o espírito é bom. Toda a matéria é perecível, mas a alma é eterna. Quem quiser ler o Platão, ele fala sobre isso um pouco lá no Banquete. E desta forma, irmãos, essa filosofia começou a entrar dentro da igreja de Corinto. Se já não bastasse os problemas com o orgulho deles, eles começam a flertar muito fortemente, porque a cidade era de origem grega e tinha contato direto com eles. E a filosofia ali, lembrando que Paulo vai aos Coríntios depois de ir a Atenas, era tão forte que alguns começaram a negar: não há ressurreição. A primeira parte do texto, Paulo vai categoricamente lutar contra isso. Firmemente batalhar contra essa ideologia e essa filosofia. Ele vai afirmar: Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. E a primeira parte do texto, versículo 1 até o versículo 11, Paulo vai dar fundamentos não só históricos, mas testemunhos vivos de que Jesus ressuscitou. Ele começa dizendo no versículo 1: o que eu recebi eu estou passando para vocês. Se vocês permanecerem nesse ensinamento, vocês serão salvos. Permanecer na doutrina do Evangelho significa dizer: Jesus ressuscitou. Aleluia. A igreja de Corinto passava por este problema, e seriamente, a ponto de causar problemas e intrigas dentro da comunidade cristã.
Paulo, quando escreve, ele começa dizendo, olha, primeiro, eu ensinei isso para vocês porque foi isso que me foi ensinado. Se vocês guardarem esse ensinamento, vocês vão ser salvos. E ele vai dizer que alguns permaneciam neste ensinamento. Mas estava tendo aqueles que negavam. E se Jesus não ressuscitou, imagina a igreja de Corinto recebendo isso. Se Jesus não ressuscitou, por qual motivo você vai se batizar? Por qual motivo você vai participar da comunhão no corpo dos santos? Por qual motivo você vai escolher um caminho que vai te trazer, sim, consequências às vezes negativas? Porque nenhum dos discípulos que pregava que Jesus havia sido morto e ressuscitado viveu de maneira alegre. Nenhum deles. Estevão, o primeiro mártir da igreja, sofreu pedradas até a morte, por não negar que Jesus havia ressuscitado. Tiago, um dos discípulos, foi degolado. A cabeça dele rolou. E Paulo vai começar a afirmar a seguinte coisa. Primeiro, a ressurreição é real. Temos testemunhas que ainda são vivas. Eles viram. E alguns poderiam dizer assim, mas estava na patota de Jesus, eles vão defender isso mesmo. Logo em seguida, Paulo fala assim, primeiro ele foi visto pelos 12. Depois, visto por 500 pessoas. Depois apareceu a Tiago, seu irmão, que só creu depois da ressurreição. E o mais interessante, não está no texto, mas pegue o Evangelho e você vai ter um discípulo que, assim como nós, gostaria de tocar nas feridas. E quando Jesus aparece no meio dele, Jesus chega para ele e fala assim, olha eu aqui, ele fala, toca. Toca. E Jesus vai encerrar dizendo, bem-aventurado aquele que crê e não viu. Amém. Queridos, a doutrina da ressurreição estava sendo atacada. E firmemente, pelos próprios membros da igreja, pelas próprias pessoas da congregação, por pessoas que receberam o Evangelho. E Paulo então sai em defesa, para que todos creiam que Jesus ressuscitou. Essa doutrina não pode sair da tua cabeça. E só uma pequena ilustração. Conheci uma irmã, uma senhorinha de idade, uma bênção. Quando foi diagnosticada com câncer de fase terminal, ora nenhuma você vê ela triste. Irmão, está alto? Aleluia. Ora nenhuma você vê ela triste. Chegava perto dela, a primeira coisa que ela falava assim, para mim já não importa mais, que Jesus me buscar hoje eu estou feliz. Eu vou para a glória. Eu vou para a glória. Se eu morrer hoje, amanhã eu estou nos braços do Pai. A doutrina da ressurreição ela tem que estar em nossa mente, assim como a pregação da cruz. Porque a cruz sem ressurreição é loucura. É uma ignomínia, uma mentira, uma calúnia. A criação de um mártir à toa. Mas Jesus ressuscitou. E Paulo vai até o versículo 11, exclamando, ele foi visto por pessoas que podem testemunhar, chame qualquer um deles. Ele foi visto. Se já não bastasse provas históricas, Pedro sai, vai para aquele barco e vê um homem sentado ali na beira do lago, prepara pão e peixe. Acontece novamente aquele milagre da pesca. Pedro então reconhece, é ele. Pula do barco e Jesus come com eles. Se não bastasse uma prova histórica, porque a defesa que Paulo faz aqui não é somente histórica, é jurídica. Quando você invoca alguém para testemunho de qualquer fato, ele está diante da lei comprometido a falar a verdade. E Paulo fala, olha, eles estão vivos. Chame-os. Eles ainda estão vivos, fale com eles.
E Paulo vai falar, eu sou discípulo, sou o menor deles, vai lá e chama. Fala com eles. A minha pergunta é, você morreria por uma mentira? Sim ou não? Você morreria por um engano? Por uma calúnia? Mas por ser a mensagem da ressurreição verdade, nós entregamos a nossa vida à morte, se for necessário. Os discípulos fizeram isso. Eu aposto com você, ninguém morreria por uma mentira. Ninguém. Mas os discípulos entregaram a própria vida à morte, mas não negaram que Jesus havia ressuscitado. Os fariseus pagaram os discípulos, mandaram prender, bater neles. Está aqui, ó, tem dinheiro, nega que Jesus ressuscitou. No próprio testemunho, onde a pedra rola, os guardas que estavam de vigília receberam dinheiro e fala que os discípulos roubaram o corpo. Essa doutrina da ressurreição é o que coroa a nossa esperança em Cristo. Porque se Jesus não ressuscitou e não há ressurreição para nós, acho que a gente é louco. Todo mundo tem parafusos a menos. Todo crente não funciona direito o tique dele. Sim ou não? Mas a nossa certeza é de que Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós temos uma esperança viva e eficaz. Paulo, ao fazer essa defesa, ele não queria que a eloquência e a sabedoria das filosofias confundisse a verdade do Evangelho. Porque toda filosofia, por si só, para explicar as coisas de Deus, ela é falha. Toda a sabedoria humana para poder entender as coisas de Deus, ela é inconsistente. É por conta disso que a ressurreição de Cristo coroa a nossa salvação, de modo que nós possamos olhar para a cruz e falar a vida em Cristo para mim. A segunda parte do texto, Paulo, após defender, não só historicamente, mas também juridicamente, a ressurreição, ele vai começar a tratar da ressurreição dos crentes. Um dos problemas era esse dualismo. Por conta dessas coisas de que o corpo é mau e a alma boa, muitos crentes, muitos da igreja de Corinto, começaram a ter problemas de saúde porque cuidar da carne é ruim. Começaram a ter problemas em suas casas, porque o relacionamento conjugal, a carne aprisiona o espírito, causava problemas com as famílias. Muitos estavam olhando e começaram a viver loucuras e êxtase religioso, abandonando a fé em Cristo. Porque a alma é boa. E se a alma é boa, eu tenho que matar a minha carne. Não é assim? Mas nós somos templos do Espírito, amém? E como templo do Espírito, o Espírito de Deus habitando em nós, nós temos uma maravilha que é a vida. Bendito Deus. E Paulo vai começar a dizer isso a partir do versículo 12. E ele vai até o versículo número 34, defendendo a ressurreição de crentes. Diga graças a Deus. Porque eu creio que Jesus, se eu morrer hoje, nós nos encontraremos na glória em breve. Eu creio que por mais que as pessoas digam, não, você vai se aperfeiçoando como uma ordem de doutrina religiosa, que diz que você reencarna 10 vezes, eu fico imaginando. Porque a Bíblia nos diz lá em Hebreus, cabe ao homem morrer apenas uma única vez. Imagina uma fila de corpo, um atrás do outro, e só o primeiro tendo consciência. Vocês já viram aquele artista que amarra um boneco na mão do coelho, assim, ele mexe? Tá vendo? Essa é a situação. Porque os três perguntaram, mas como é que vai ser essa ressurreição?
por conta deste dualismo todo, começaram a dizer: como é que vai ser a ressurreição dos crentes? A gente vai virar o Gasparzinho, não é isso? Vai ser sua alma. O que contraria todo o ensinamento bíblico, inclusive no Antigo Testamento. Te dou alguns exemplos de pessoas que voltaram a viver e elas não vieram com outro corpo. Elias vai visitar uma determinada viúva, seu filho morre. Ele deita sobre o rapaz, ora, e o Senhor faz retomar a vida para aquele jovem. Observe que no Antigo Testamento há pessoas que reviveram. Tem diferença entre reviver e ressuscitar. A ressurreição de Cristo, isso acontecerá com os crentes. Vai tirar esse corpo podre, ruim nosso e nos dará um corpo incorruptível. Glórias a Deus. Vai tirar isso que é falho e vai transformar o nosso corpo em um corpo incorruptível. Amém. Como assim, pastor? Me dá um exemplo. No texto de Lucas, tem 2 discípulos de Jesus indo para Emaús. E discutiam, o texto bíblico vai dizer isso claramente, eles discutiam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E Jesus veio com eles, aleluia. E o texto bíblico nos diz que eles estavam impedidos de reconhecê-lo, porque um corpo incorruptível não pode ser conhecido facilmente por olhos corrompidos. E o texto vai nos dizer que Jesus caminha com eles e, vendo a discussão deles, pergunta: sobre o que vocês estão discutindo? Um dos dois olha e fala: mas vem cá, você é o único que estava em Jerusalém, você, como se diz, você é lesado? Você não está sabendo o que aconteceu? Do homem Jesus, o varão poderoso em obras, cheio do Espírito, a qual nós acreditamos estar a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia que está bom. Nós acreditávamos ser ele a redenção de Israel. Mas tem 3 dias que ele morreu. E o texto nos diz que eles vão caminhando, chegam a Emaús. Estava tarde, eles olham para Jesus: olha, está tarde, fica conosco. E o texto nos diz que por conta de um gesto, eles conheceram a Jesus. Sentam-se a comer, Jesus pega o pão, dá graças e parte. Naquele momento, um olha para a cara do outro e fala: por alguma acaso, quando ele estava falando, não estava ardendo o nosso coração? Ele ressuscitou. E o texto bíblico nos diz que eles voltam imediatamente para Jerusalém. A pedra se rompe. Tem 2 discípulas que vão ali para levar especiarias para ungir o corpo. Uma entra correndo, e a primeira coisa que ela diz, ela vê um homem: aonde está o corpo do mestre? Aonde você pôs? Cadê o corpo do mestre? Alguns estudiosos dizem que ela pensou ser um coveiro ou um jardineiro ali. E Jesus responde: sou eu. Irmãos, a ressurreição dos crentes será uma coisa maravilhosa. Porque nós seremos transformados à glória de Cristo. Amém. E isso é maravilhoso. Esses irmãos de Corinto estavam tendo problema. Já que a carne é ruim, eu tenho que esquecê-la, porque eu vou viver para a glória de Deus somente espiritualmente. Não é? Mas o texto bíblico, em toda a Bíblia, é claro. A ressurreição dos mortos. Lá no texto de Apocalipse: o mar devolverá os seus mortos, o fogo os seus mortos, a terra os seus mortos. Imagine que será essa face que você está vendo será transformada. Glória a Deus. Você não vai ver uma bolinha azul. Você não vai ver uma espécie de balãozinho. Você vai ver essa cara aqui só que transformada. Diga graças a Deus. E eu vou ver esta cara que está aqui transformada. Estes irmãos, por conta do dualismo, começaram a desprezar que a vida em Cristo demanda também que o Espírito esteja sobre nós. E Ele habita em nós. Porque a carne é prisão da alma. Porque o corpo é martírio do Espírito. E todas essas coisas estavam deturpando o entendimento dele sobre a ressurreição.
Então Paulo começa a explicar, e ele fala, vocês vão ressuscitar, porque senão aqueles que morreram já em Cristo, morreram inutilmente. A nossa esperança é essa, aleluia. Em Cristo Jesus, nós seremos ressuscitados. E o texto é tão maravilhoso, Paulo procura explicar de maneira tão esmiuçada, que ele diz, olha, porque nós deixaremos a imagem e o ser corruptível para nos tornar semelhança incorruptível, cheio em glória. Aleluia! É por conta disso, irmãos, que nós temos que perseverar no ensino do Evangelho. Há alguns anos eu já reparo, as televisões já não passam mais aqueles filmes contando a história de Jesus. Mas a propaganda do coelho se encontra em todos os momentos. As coisas que são daqui corruptas aparecem a todo momento. Mas as coisas que são de Deus, incorruptíveis, essas também nem deixar de lado. Esses dias, na escola onde eu trabalho, eu fiz o projeto da Páscoa. E você não pode falar abertamente que Jesus é Senhor e Salvador daquelas crianças. Mas a gente fala entre os dentes, aleluia. Amém? Explicando para aqueles meninos, a primeira pergunta que eu faço é: qual sentimento vem na sua cabeça da Páscoa? A primeira coisa que eu escuto: comer chocolate à vontade. E às vezes me assusta porque até mesmo crentes, filhos de crentes, me respondem as mesmas coisas. Se nós esquecermos dessa importante parte da doutrina do Evangelho, que é a ressurreição, já podemos entregar nossa vida para o inferno. Porque a ressurreição vai acontecer sim. Porque Jesus ressuscitou. E se nós esquecermos dessas coisas, que a vida nele para nós, podemos abdicar as nossas orações. Podemos abdicar de ler a Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus maravilhoso que teve misericórdia do seu povo. E em todo o tempo quer buscar esse povo para si. A ressurreição de Cristo, ela é parte importantíssima do Evangelho. Então essa cara feia vai ser transformada, diga graças a Deus. E nós, quando estivermos em glória com Jesus, não estaremos ali como luzes ou como um pequeno balão. Você vai ver a minha mão, eu vou ver a sua, e nós vamos estender a mão porque vamos dizer: Santo é o Senhor. Ele estará ali em carne, corpo incorruptível. A terceira parte, Paulo vai tratar do corpo da ressurreição. Imagem daquilo que é corrupto hoje que nós vemos será aniquilado, graças a Deus. E com a ressurreição, os inimigos que temos diante de nós cairão por terra. A morte, as falhas, a corrupção. Jesus diz uma coisa maravilhosa: porque lá não haverá nem pranto, nem dor, nem fome, nem ranger de dentes, mas gozo, paz e a presença de Deus. Isso é maravilhoso. Os crentes de Corinto começaram a ter problema porque deixaram ser influenciados. E quando a gente deixa que qualquer pensamento humano influencie sobre a nossa vida cristã, nós temos problemas de discernir que a morte vai ser vencida e ela já foi vencida. O texto bíblico diz que o Senhor desceu às profundezas, tomou a chave da morte, vencendo-a. Para aquele que crê nele tem a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Paulo, ao fazer essa defesa, ele fala uma coisa maravilhosa. Muitos de nós, muitos crentes, não dormirão, não provarão da morte. Pode ser que Deus tenha misericórdia e nós venhamos a vê-lo, aleluia, sem ter provado a morte. Mas se a morte chegar, meu irmão, não tenha medo. Nós ressuscitaremos diante daquele grande dia. Porque o Senhor é fiel, diga graças a Deus. O corpo que Paulo vai falar,
Ele fala: aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão e receberão corpo incorruptível. Se no reino dos céus não entra pecado, imagina a corrupção humana. Nós seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo plenamente. Deixaremos todas essas coisas falhas. Diga graças a Deus. E é por conta disso, irmão, do versículo 12 até 34, Paulo vai lutar com os coríntios que estavam negando a ressurreição. No versículo 12 especificamente, Paulo vai asseverar contra os irmãos dizendo: se não há ressurreição, o que vocês estão fazendo? Por algum acaso nós somos batizados em nome de mortos? Deus é Deus dos mortos? Deus é Deus dos vivos, graças a Deus. E aqueles que morreram nele, Paulo, como é que fica? Aqueles que morreram nele ressuscitarão naquele dia, graças a Deus. Porque Cristo é a primícia da ressurreição. E por ser a primícia, vocês lembram que é a primícia? Era a ordenança judaica de louvar a Deus diante da sua produção, bendizendo o nome do Senhor e dizendo: tudo pertence ao Senhor, eu te louvo pela tua misericórdia de me conceder essa graça. Cristo é a nossa primícia, a primícia da ressurreição de Jesus. Queridos, nós podemos varar a noite aqui falando que Jesus ressuscitou e breve ele vem nos buscar. Mas Paulo vai concluir o texto, versículos 50 até o 58, de maneira esplêndida. Ele vai falar assim: olha, se você não provar a morte, Jesus voltando, ele vai transformar o seu corpo. Aleluia. Versículo número 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, sem exceção. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A gente que estiver vivo vai ver isso acontecer. Aleluia. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu gostaria de encerrar assim como Paulo. Você crê na ressurreição de Cristo? Faz você muito bem. Agora, porque nós cremos que Jesus ressuscitou, nós temos um dever: ser testemunho e anunciar o Evangelho a todos. Porque Jesus breve virá. Breve virá. E Paulo vai falar: olha, o seu trabalho não será esquecido. Diga graças a Deus. Aleluia. Ajunta na sua coroa joias preciosas de pregação do Evangelho, de vivência da palavra, de bom testemunho de Cristo. Se motive a pregar. Porque Jesus vem, diga graças a Deus. Graças a Deus. E será uma vergonha muito grande nós ouvirmos: eu não conheci o Evangelho, ninguém pregou para mim. Porque nós recebemos essa dádiva. E a doutrina da ressurreição ela tem que culminar na ação cristã. Jesus, quando ressuscita, está instruindo os seus discípulos. Ele não fala: vocês fiquem de bobeira. Ele fala: vão, façam discípulos em todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E uma coisa que nos consola diante da ressurreição de Cristo é a promessa dele, lá em Atos, quando ele está ascendendo. 2 anjos aparecem aos discípulos e dizem: por que vocês estão parados olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir é o que vai voltar para buscar vocês. Essa é a nossa esperança diante da doutrina da ressurreição. 3 verdades fundamentais para a gente aplicar em nossa vida. Primeiro, creia na ressurreição de Cristo, não tema nada. Jesus é por nós. Segunda verdade fundamental, anuncie. Porque tem pessoas indo para um caixão sem conhecer que Jesus é Senhor e Salvador da vida delas. Que Ele ressuscitou para dar a elas vida eterna. E a terceira é se esforce ao máximo para dar testemunho dessa ressurreição. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, orar. Gostaria que você colocasse isso não somente no seu coração, mas que essas palavras permeiem o seu ser completamente. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, não morrerá, ele viverá eternamente. Amém? Vamos orar? Bendito Deus e amado Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus pela misericórdia do Senhor sobre nós. Hoje, ó Deus, nós celebramos que o Senhor Jesus ressuscitou. Hoje nós celebramos que há vida nele para nós. Hoje nós celebramos que o Senhor nos comprou da morte para a vida. Assim, Deus, nós oramos que a alegria da ressurreição de Cristo esteja nos motivando todos os dias a ser cristãos melhores, a pregar mais o Evangelho, a nos comprometer com a mensagem do Reino. Ó Deus, nós oramos que o Teu Espírito venha fazer em nós uma obra maravilhosa, nos dando poder para testemunhar, nos dando autoridade para pregar, para defender as Escrituras, nos dando audácia, inteligência e ousadia, Deus, para abrir a boca e dizer: Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e Ele venceu a morte por nós. Assim, ó Pai, que o Senhor venha nos dar a Tua graça e que nós possamos sair daqui, meu Pai, desta reunião sendo crente mais efetivo, assim como Paulo, trabalhando incansavelmente para que o Senhor seja pregado a toda criatura. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos celebrar a ceia, o pastor Jaime, o pastor Dedi. Aleluia, os diáconos, por favor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, Ele vive, aleluia, e porque Ele vive, nós estamos aqui para celebrar o que Ele nos mandou celebrar, a ceia do Senhor, até que Ele venha. Nós devemos nos reunir, celebrar, até que Ele venha. E Ele falou, quando instituiu a ceia, que Ele queria e aguardaria celebrar um dia conosco na eternidade. Essa é a nossa esperança, aleluia, daquele dia glorioso que celebraremos com Ele. Que dia maravilhoso, que obra maravilhosa que Ele realizou por mim e por você. Então nós estamos hoje para celebrar a ceia do Senhor aqui juntos, depois de celebrarmos esse dia que é chamado na cristandade a Páscoa e o dia da ressurreição. E a Páscoa, se ela é o fechar, a passagem, né? Quando o anjo da morte saltava a casa daqueles que tinham sangue do Cordeiro, aleluia, né? Significa a ressurreição, porque a casa onde tinha o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não podia tocar, né? E o povo de Israel saiu vitorioso. Por isso que Paulo fala que Cristo é a nossa Páscoa, aleluia, porque nós temos a garantia da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. Aplique a palavra, chegue em casa, releia esse texto que foi pregado aqui hoje,
Deixe o Espírito Santo aumentar essa convicção de fé na sua vida, né? Para que você saiba pregar também a respeito disso quando lhe perguntarem sobre a sua fé e sobre a ressurreição. E é tão bom quando a gente não só ouve o Evangelho, mas o aplica à nossa vida com toda a inteireza do nosso coração, quando nós nos aplicamos à palavra e deixamos que ela possa trazer os resultados que o Senhor quer para as nossas vidas. Isso está sendo necessário ser pregado de novo no meio evangélico de hoje. Há um comodismo, nós viemos à igreja, chegamos em casa, esquecemos que somos crentes. Deixamos a Bíblia de um lado, vamos cuidar dos nossos afazeres, e domingo que vem eu lembro de Jesus de novo. Não é para ser assim. Vida cristã é 24 horas por dia, a cada dia da nossa existência. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos apliquem a palavra de Deus nos seus corações aqui hoje. E saindo daqui renovados neste mesmo Espírito. Amém? A ceia do Senhor é um momento, um memorial daquilo que Cristo realizou de uma vez por todas ali na cruz do Calvário. E Ele falou fazer isso em memória de mim. E em memória dele nós vamos celebrar. A ceia do Senhor também nos relembra da nossa membresia. Somos um em Cristo e um com Cristo. Então nós temos que estar agora refletindo enquanto temos sido igreja do mundo, enquanto estamos comprometidos uns com os outros em andar juntos na fé e vivenciarmos essa fé, em nos esforçarmos para viver o reino. Jesus falou que a salvação é de graça, né? De graça nós recebemos mesmo, Ele nos deu, nós não somos merecedores, mas Ele falou que o reino é ganho por esforço. Ser cidadão do reino é preciso exercer a cidadania em toda a sua plenitude, viver em intensidade de vida com Cristo, viver em novidade de vida, viver a testemunhar de Jesus. Então a ceia do Senhor, que foi instituída naquele dia, às vésperas da sua morte, era para ser relembrada, para nos relembrarmos da obra vicária que Ele realizou ali na cruz. Por isso Ele falou: este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso toda vez que comerdes. Por isso Ele falou: este é o meu sangue que é derramado por vós, fazer isso toda vez que beberdes. Então nós não podemos fazê-lo levianamente. Não é dia de ceia eu vou na igreja, né? Não é por causa disso que você vem. Você tem que vir para comungar do amor com seus irmãos. Você deve vir porque Jesus ressuscitou e vive e agora reina na sua vida. Ele é o Senhor, Ele é o Kyrios, o Senhor absoluto da sua vida. E você é servo, porque Ele deu exemplo, Ele falou: eu vos servi. E também Isaías fala, Isaías 53, do servo sofredor. Se Ele foi servo e sofreu por nós, o que você tem feito por Ele? Só vir um dia por mês, só lembrar de Jesus no dia da ceia, só vir o dia que você quer, só você pregar, só quando eu tenho que sentir algo para me pregar o Evangelho. Se eu não sentir, não prego o Evangelho. Eu trabalho com as pessoas não crentes, eles são muito chatos, eles já estão cansados de ouvir o Evangelho, não vou falar nada do Evangelho. Nós temos que estar comprometidos com Ele, de corpo e alma. Amém? Nós temos que estar buscando toda ocasião testemunhar o Evangelho. Paulo mesmo fala: viver assim de modo digno do Evangelho. Então a ceia, esse momento de nós contemplarmos Cristo conosco e em nós, não é só um rito. Se for só um rito, fica muito pouco. Nós estamos menosprezando, nós estamos pedindo a Cristo que Ele morra de novo. Se a obra que Ele já fez, já realizou, nós está fazendo só como um rito e uma obrigação religiosa, nós desvalorizamos a obra da redenção. E há um descuido muito grande no nosso meio, no meio do Evangelho de hoje. Nós queremos escolher hora, momento para orar, dias, momento para cultuar, dias e momento para congregar. Queremos que Deus que faça a nossa vontade, quando nós devemos estar fazendo a sua vontade.
Se Ele é o Senhor da sua vida, faça-se a vontade dele, não a minha. Amém? Porque se Ele é o Senhor, Ele tem primazia na minha vida, na sua vida. As suas ordenanças, seus ensinamentos, os fundamentos que Ele estabeleceu têm que ser vitais para mim, para você. Não podem ser coisas banalizadas, como nós temos visto no Evangelho de hoje. Que eu faço quando eu quero, que eu deixo para depois. E que de vez em quando eu lembro que eu sou cristão, então estarei lá. Ou eu sou cristão, eu tenho que falar de Jesus para alguém, sabe? Me lembrei, eu sou crente. Há muito tempo eu estou trabalhando aqui, não falei com ninguém. Quem sabe hoje eu falo. A sua vida, para começar, já deve ser uma grande pregação. O seu testemunho, o seu comportamento, o seu viver, o seu ânimo, a sua disposição renovada pelo Espírito a cada manhã deve mostrar Cristo. Como Paulo pode dizer, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é viver a ressurreição. Já não mais eu vivo, mas o quê? Cristo vive em mim. Então, Paulo traz a ressurreição, as últimas consequências. Não é, pastor Jair? Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu era morto em delitos e pecados. Ele me amou, Ele morreu por mim, para me dar vida em vida e abundância. E o que eu estou fazendo? Com tamanha dádiva, com o valor que Ele me deu, abriu mão da sua glória, morreu morte de cruz. Celebremos a ressurreição, vivendo a plenitude do Evangelho em nossas vidas. Celebremos a ressurreição em todas as suas consequências. Para o testemunho lá, o meu vizinho da direita, da esquerda, o meu colega de trabalho, a minha colega de trabalho. Para testemunhar meus filhos, ao meu esposo, a minha esposa, meus genros e noras, meus netos. Vivamos a ressurreição, que ela seja evidente, a nossa fé ser trazida às consequências, que não seja só um dogma da ressurreição, mas seja um fato na vida de crentes guiados, cheios do Espírito Santo, vivendo em novidade de vida, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, eu conclamo os irmãos a celebrar. Se você é um crente em Jesus, servo do Senhor, pode decidir que você é parte da igreja do Senhor hoje, pode decidir que você é corpo de Cristo, venha participar. Então agora eu quero que nós abaixemos nossa cabeça para fazermos esse autoexame. Pergunte ao Senhor, como está a minha vida, Senhor? Se há alguma coisa, me reabilita, Senhor. Vem, renova o seu Espírito em mim, o meu compromisso com a tua obra, com o teu Evangelho, com a salvação de outros e outras. Renova-me a boa vontade de fazer o que precisa ser feito, o teu reino. Renova-me a firmeza. Fale com o Senhor agora, cada um por si, porque o Senhor está aqui. Examine se o homem ou o ser humano, né? Homem e mulher, assim mesmo, e participe da ceia, para que você não tome a ceia indignamente. Fale com o Senhor. Ele está presente, pronto a perdoar, a renovar e te dar o seu Espírito Santo aqui hoje. Aleluia! E te fazer participar, não só por participar, mas cheio e cheia da alegria do Senhor, renovado, como alguém que agora vive a ressurreição, em plena consequência. Já não mais eu vivo, mas Ele vive em mim. Amém. Senhor, som do meu coração, nada impeça eu participar, Senhor. Som do coração da tua igreja, que nada nos impeça de participar deste memorial solene da obra vigária do Senhor Jesus. Perdoa-nos, renova-nos, restaura-nos o teu Espírito, restaura o primeiro amor, restaura, Senhor, o nosso companheirismo, a nossa fidelidade. Ó Deus, restaura-nos o compromisso
em levar em alto e bom som essa mensagem do Evangelho, não só por palavras, mas também um comprometimento total de nossas vidas, em evidenciar Cristo em nós, esperando a sua glória. Abençoa-nos e dá-nos agora esse privilégio de participar dignamente, em nome de Jesus te pedimos. Amém, queridos? Então você que é crente de Jesus, batizado, membro da igreja cristã, está comprometido com a vida cristã no seu dia a dia, é nosso convidado. A ceia não é a ceia dessa igreja, é a ceia do Senhor, aqui celebrada por essa igreja local. A igreja local é a igreja que está num determinado lugar, cidade, bairro, vila, tribo, povo, e evidencia a igreja que é universal em todas as partes do mundo. Então, que você possa receber os elementos e participar. Eu quero pedir ao nosso irmão diácono se consagre agora ao Senhor os elementos aqui para a glória do Senhor e para a edificação do Deus. Senhor Pai, começou para consagrar Senhor. Tudo é para ti, Pai, em memória nós de oramos, Pai, começou para consagrar, Pai. Eu sou o mesmo que sou, Pai. Aonde estou aqui, a porta é embaixo. Se você abrir a porta, eu entro, cearei com você e você comigo. Oh Deus, Pai, em nome vem cear conosco. Pai, nós pedimos a Ti, Pai, te agradecemos, ó Pai, Ser consagra presente esse aqui. alimento, Pai. Nesse Vida do momento, comércio. todos aqueles que estão possam ceiar em nome do Senhor. Amém. Amém. Enquanto vamos cantando, nossos irmãos diáconos estarão distribuindo. Você vai participar, fique de pé, é um sinal, né? Participe. Diz o texto porque recebi do Senhor e também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Então, este é o momento solene de você participar, fazendo, relembrando a morte vicária daquele que ressuscitou e vive eternamente por nós. Pão da vida, pão dos céus, onde vives é meu Jesus. No versículo 23 de 1 Coríntios 11, mas não precisa abrir a Bíblia não. Está assim, Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Essa expressão que disse por um nome, eu, quando Paulo disse, porque eu recebi. Isso está nos dizendo que Paulo estava falando com autoridade. Então aqui Paulo, ele era o representante e também o intérprete de Jesus quanto à celebração da ceia. Então ele disse: o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e partiu e disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e comei em memória de mim. Então, mediante aqui a palavra do Senhor, que Paulo interpretou, nós vamos comer do pão. Lembrando que isto é um pão físico, é um pão físico comum, mas é símbolo da carne de Jesus. Jesus diz: quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Então, mediante a palavra do Senhor, comamos o pão. Bendito é o nome do Senhor. Essa palavra, no versículo 25, 1 Coríntios 11, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o bebedes, em memória de mim. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Em memória do Senhor, o seu sacrifício amoroso ali, na cruz do Calvário por nós, o seu sangue remidor, morrendo em meu e seu lugar, sangue que nos purifica de todo pecado. Em memória dele, bebamos o cálice. Aleluia. Glorifique ao Senhor na liberdade do Espírito. Diga ao Senhor a sua gratidão por tão grande salvação, por tão grande amor demonstrado por nós. Fique à vontade de mandar o Espírito à liberdade. Glorifique ao Senhor. Igreja, exalta o Senhor, porque Ele vive. Aleluia. Ele venceu por nós e nos garante a ressurreição. Olha que coisa maravilhosa. E Ele garantiu-nos e voltará e nos buscará para Ele e viveremos com Ele para sempre com Ele. Aleluia. Paulo fala que anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então toda vez que a igreja no mundo, em qualquer parte, qualquer tribo do mundo, lugar mais simples que a gente estiver reunido, celebrando a ceia, há um anúncio: Jesus veio para salvar, Jesus voltará para recolher os seus, para reinar com Ele eternamente. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai, que deste o Teu Filho, ao Filho que se entregou por nós, e o Espírito Santo nos é dado a nos guiar, a nos dar dons, a nos convencer, a nos instruir, nos fazer lembrar dos Teus preceitos, Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar bem, Senhor, me abençoar, né? O hino que nós estamos cantando, enquanto os diáconos estarão celebrando, recolhendo o cálice.
Quarta-feira nós temos culto de oração. Vem orar. Vamos buscar o Senhor juntos. E eu quero dizer, irmãos, que no último sábado do próximo mês nós teremos assembleia para recebimento de novos membros, né, que estão querendo pedir carta e reconciliação. E se você esteve algum tempo ausente da igreja por mais de um ano, talvez você já tenha sido desligado ou desligado do corpo de membros da igreja. Nós queremos conversar com você nesse período de mês aí, para você pedir também a sua reconciliação e ser reinscrito no rol de membros da igreja, né? Tem alguns irmãos que já nos comunicaram o desejo de reconciliação, outros que estão já com pedido de reconciliação com a igreja, né? E outros que querem, eu quero conversar com você também, para você se inteirar disso, então, demonstrar esse desejo público nessa assembleia de ser reintroduzido no rol de membros da igreja. Nós estamos querendo acertar o rol de membros. Então, procure o pastor para a gente marcar um dia para a gente conversar. Se você, depois desse período de pandemia, passou muito tempo, mais de 6 meses, um ano, às vezes você via a igreja, e está frequentando nesses últimos meses a igreja, talvez você ainda não seja mais membro do rol de membros, por causa do preceito do nosso estatuto. Mas você pode marcar comigo, eu vou conversar com você, e você poderá pedir reconciliação com Deus e com a igreja para você voltar a fazer parte da membresia da igreja neste último sábado do mês de abril, quando faremos uma assembleia aqui para movimento de membros e relatórios. Amém? Então, o último sábado, às 19 horas, nós teremos essa assembleia para movimento de membros e relatórios. Amém? Então, eu vou colocar, já na parte de semana, vocês vão ver ali o edital da convocação. Amém? Abra seus braços assim, em nome de Jesus, em forma de receber. Amém? Glória a Deus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito de Deus estejam na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. O Senhor te leve em paz para sua casa, te livre do mal, te dá uma semana abençoada. Ele faça resplandecer sobre ti o rosto, te livre do mal e te dê a paz. Amém? Salve de palmas para Jesus que merece.